Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso, eu me chamo José Lopes. Hoje estarei finalizando a leitura comentada do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades de Roger Olson. Estarei falando sobre o mito de número 10, o último mito refutado por Roger Olson nessa obra. O mito 10 diz o seguinte: todos os arminianos acreditam na teoria governamental da expiação. Aqui, Roger Olson vai destacar dois problemas. Primeiramente, que nem todos arminianos acreditam na teoria governamental da expiação. Roger Olson destaca que o sistema arminiano ele não tem uma teoria da expiação. A grande maioria dos arminianos, inclusive Jacó Armínio, defendiam a teoria da substituição penal, teoria essa considerada ortodoxa pela Reforma, e outros defendem a teoria governamental. Aliás, a teoria governamental da expiação ela foi criada por um discípulo de Jacó Armínio, Hugo Grotius. Ele era teólogo e também jurista. E outros arminianos, posteriormente, acabaram também aceitando essa teoria governamental da expiação. Então, o primeiro problema dessa afirmação é que o sistema arminiano não defende essa teoria. Alguns arminianos defendem. Na realidade, podemos até afirmar que é a minoria, porque tanto Jacó Armínio era a favor da substituição penal, como também outro grande arminiano, John Wesley, também a favor da substituição penal. O que seriam então essas duas teorias? Existem outras, mas falando especificamente dessas duas. A teoria da substituição penal, considerada reformada, considerada ortodoxa, e a teoria do governo moral, digamos assim, da expiação. Veja bem, a teoria da substituição penal entende que Cristo realmente recebeu sobre si a pena que todo pecador merecia. Nós, pecadores, nós violamos a lei de Deus e, apesar de Deus nos amar e querer salvar o ser humano, a justiça de Deus também deve ser satisfeita, porque a sua lei foi violada. Então, Cristo, ao morrer, ele estava assim satisfazendo o amor de Deus em salvar a humanidade e também a sua justiça em punir o pecador. Só que a punição não vai ao pecador, a punição, melhor dizendo, vai para Cristo. Daí o título, substituição penal. Já na teoria governamental, essa teoria entende que Deus, como onipotente, ele pode muito bem, se assim ele quiser, abrir mão dessa satisfação da sua justiça, abrir mão da pena. Ou seja, ele pode perdoar o ser humano sem exigir uma punição. No entanto, ele envia Jesus para sofrer. E esse sofrimento, Deus aceita como, digamos assim, uma penalidade para que o ser humano, para que a humanidade entenda quão grave é violar a lei de Deus, para que a humanidade perceba que quando se viola a lei de Deus, uma certa punição deve acontecer. Mas a teoria governamental, ela nega que Cristo realmente esteja ali pagando o pecado concreto de cada ser humano. Ok? Então, nem todos os arminianos defendem a teoria governamental e os que defendem a teoria governamental deve ser entendida. Há sim uma certa substituição. Por que eu estou falando isso? Porque Roger Olson cita alguns autores calvinistas que criam um espantalho, dizendo que ela nega uma morte substitutiva. Ainda que a teoria do governo governamental não esteja de acordo totalmente com a Bíblia, digamos assim, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo carregou sobre si nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu, particularmente, penso que a substituição penal é uma teoria mais coerente, mas ainda assim, ao se analisarmos teorias que não concordamos, nós devemos fazer justiça ao que elas ensinam e não criar espantalhos. A teoria governamental também entende que há uma certa substituição, ainda que a maioria dos calvinistas não entendam assim. Eu fui pesquisar em algumas teologias sistemáticas em língua portuguesa e duas me chamaram a atenção. A primeira, teologia sistemática, do professor Franklin Ferreira e de Alan Mead,
professor brasileiro, diz o seguinte, na página 590, sobre a teoria governamental. Ele é um dos que entende que não há substituição nenhuma na teoria governamental. Portanto, a morte de Cristo não pagou a penalidade do pecado e seu sacrifício não foi substitutivo, já que os pecadores poderiam ter pagado eles mesmos este preço se Cristo não tivesse morrido na cruz. É verdade, em partes. É verdade que a teoria governamental ensina que os pecadores poderiam ter pago o preço. Aliás, a teoria governamental ensina que se Deus assim quisesse, não deveria ter punição nenhuma, se Deus assim quisesse. Mas Deus quis que tivesse um certo pagamento, digamos assim, e escolheu Jesus para sofrer. Então, dizer que não há nenhuma substituição, eu não sei se está tão correto assim. Eu vou mais para o que Strong... Opa, caiu. Eu vou mais para o que Strong escreve no seu volume 2, na sua teologia sistemática, na página 1308, que ele fala o seguinte: Cristo não sofre exatamente a pena da lei, mas Deus graciosamente aceita o seu sofrimento como substituto da pena. Esse procedimento do sofrimento substitutivo da parte de Cristo apoia a lei divina de tal modo nas consciências e corações dos homens, que Deus pode perdoar o culpado no seu arrependimento sem detrimento dos interesses do seu governo. Então, para Strong, há sim um fator substitutivo na teoria governamental. De qualquer forma, esse mito ele não tem sentido. Dizer que os arminianos aceitam a teoria governamental. Alguns arminianos, a minoria, para você ter ideia. E o principal, que é o fundador do sistema arminiano, digamos assim, Jacó Arminio, não era adepto da teoria governamental. Então, dizer que o sistema arminiano aceita a teoria governamental é a mesma coisa que dizer que o sistema calvinista aceita o liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico surgiu nas igrejas e teólogos calvinistas da Europa do século XIX. Então, parece uma comparação grosseira, mas é mais ou menos isso. É uma analogia que, no meu modo de ver, ela é correta. Então, não, o sistema arminiano não defende a teoria governamental. Alguns arminianos sim, ok? Então, aqui a gente conclui a leitura comentada desse livro, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, e para comemorar tal fato, estarei fazendo o sorteio no dia 20 de maio. Eu lembro que no primeiro vídeo sobre esse livro, há um tempo atrás, já está com mais de um ano, eu fiz um sorteio sobre esse livro, um sorteio desse livro, e vou fazer outro, dia 20 de maio. Só que agora vai ser no Instagram. Você vai lá na nossa página no Instagram, @lerpreciso no Insta, você vai curtir a publicação desse sorteio e vai comentar marcando 3 pessoas, pessoas físicas, não pode ser jurídica nem famosos. Pode comentar quantas vezes você quiser. E no dia 20 estarei sorteando e enviando para qualquer parte do Brasil. Ok? Se você ficou até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Espero que você também, se gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e espero você nos próximos vídeos. Até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.